Graça e paz, nós estamos aqui hoje na sede do Distrito Norte de Cabo Verde, em São Vicente, no edifício onde funcionou a Editora Nazarena durante muitos anos. Nós estamos aqui hoje enquadrados no programa desenvolvido a partir da Superintendência Lia Bocasa, em que o objetivo é receber as pessoas por grupos, no sentido de fazer uma melhor aproximação ao distrito. Já recebemos as senhoras das igrejas de São Vicente, já recebemos os jovens universitários e seminaristas e hoje nós temos conosco um irmão muito precioso, Dr. Manuel Brito Semedo, que está aqui em São Vicente a convite da Igreja do Mindelo, que está a organizar as celebrações dos 90 anos da chegada da Igreja do Nazareno aqui em São Vicente. São 90 anos de uma história com muitos factos interessantes que ele tem feito uma recolha e também hoje haverá uma conferência que ele estará a expor o produto deste trabalho através de uma brochura sobre os 90 anos da Igreja do Nazareno aqui em São Vicente. Haverá também conferências alusivas à Reforma Protestante ainda esta tarde e amanhã essa atividade será encerrada com um culto de celebração. É uma organização que surgiu a partir do Ministério de Missões Nazarenas Internacionais da Igreja do Mindelo, através do seu presidente e equipa, no sentido de assinalar a reforma protestante, mas também os 90 anos desta igreja, que hoje não se resume a uma só congregação, mas 6 congregações da Igreja do Nazareno aqui em São Vicente. E é meu prazer, enquanto superintendente, receber aqui na nossa sede do distrito, este irmão que é um dos conferencistas e que chega com uma história muito interessante, uma recolha que vale a pena todos estarem presentes hoje para ouvir, deliciar e também sermos tocados por Deus. 90 anos não são 90 dias. Convém fazer uma análise, uma avaliação de onde nós partimos, o percurso que nós fizemos para chegar até aqui e para onde nós iremos nos próximos 90 anos. Que história nós vamos escrever para a nova geração. Portanto, eu quero dar as boas-vindas ao nosso amado e precioso irmão Manuel Brito Semedo. Lia Bocasa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora superintendente. Talvez não saiba, ou em outras conversas mais informais tenha falado disso, mas não desta forma. De facto, esta é a minha primeira casa profissional. Eu trabalhei na Editora Nazarena como primeiro emprego. Isso nos idos de 1969. Já tinha havido aquele período áureo da editora, este edifício inaugurado em 61, tinha falecido o senhor Humberto Pires Ferreira. Os quadros formados na editora que vinham trabalhando cá a partir de 55, na Casa Velha, com a imigração começaram a sair para a Holanda e havia espaço para gente mais nova entrar. E eu era muito ativo na Igreja do Nazareno, dava nas vistas. Eu brinco, eu digo que eu sou um homem tímido, mas de facto nunca fui. E eu dava nas vistas. O Sr. António Barbosa, o diretor da Editora Nazarena, na altura, era meu professor da escola dominical e, sabendo das minhas dificuldades, ele convidou-me para vir cá trabalhar. Este foi um ano marcante, porque foi o ano em que Renato Cardoso estava à espera de bolsa de estudo e precisava ganhar algum dinheiro, veio trabalhar na editora, na ilustração e na tradução, e ele abriu um curso de explicação. E o Seminário Nazareno tinha recebido alguns jovens como alunos prospectivos, ou seja, gente que testificava de uma chamada e que
precisava de apoio para fazer a sua formação académica. E eu lembro, nós éramos 4. O Marcelo Évora do Sal, Eugênio Duarte, que nessa altura, se eu não estou em erro, estava ou nos Mosteiros ou no Sal, Jorge Maia, que estava em Santa Catarina, e eu. E era uma oportunidade, e a Igreja do Nazareno, através do seminário, ajudou-me. E foi assim que eu fiz os primeiros estudos. Eu sou muito grato. E voltar a esta casa e estar neste espaço, que na altura era muito reservado, porque havia câmara escura aqui neste espaço. O Pedrinho, que trabalhava cá, porque o senhor Paulo Strout tinha chegado, e ele, que era o especialista da máquina offset, a primeira em São Vicente e em Cabo Verde, e foi uma experiência muito rica. O meu segundo emprego depois foi ser pastor. Por isso dizer, é ali que a casa, e voltar a casa, é isso mesmo. Voltar aos lugares de memória. E ao longo dos meus estudos e da investigação, eu tenho trabalhado na recuperação da memória. E fez-me sempre espécie a história mal contada da Igreja do Nazareno, e particularmente a história de São Vicente. Mal contada no sentido em que falava-se de João Dias, o reverendo João José Dias, que chegava a Brava em 1901. Algumas pessoas tinham alguma ideia e falava-se de gente da Igreja Batista com o pastor Manuel Ramos, que tinha sido da Igreja Nazarena, e nunca se falava dessas polémicas ou razões por trás de haver algum desconforto, e as relações nunca foram muito boas, não eram tranquilas. E no seminário não se falava da realidade de Cabo Verde. A história da Igreja do Nazareno não era história local, até porque os professores eram todos americanos. O Sr. António Barbosa foi nosso professor, não, já não era, mas penso que sim, ele foi professor de português, mas as disciplinas principais, fundamentais, eram transmitidas pelos missionários. Eu decidi, é uma forma de devolver à Igreja o impulso para o estudo, e essas investigações são, de facto, uma forma é o que eu possa contribuir. E eu cheguei, depois de consultar várias pessoas, pelo menos 2 pessoas que conhecem bem a história da Igreja Nazarena, o reverendo António Nobre Leite, agora com 96 anos, mas que tem uma memória de elefante. Eu já tinha tido oportunidade de ter várias conversas com o reverendo Francisco Xavier Ferreira, meu Chiquinho. Aliás, passamos pelos 75 anos da Igreja de Nazareno na Brava, nós passamos toda a noite de viagem no barco a conversar, e foi a última conversa. Então fui juntando essas informações, mais as pesquisas nos jornais da Assembleia, e de repente fez um clique na minha cabeça. A Igreja do Nazareno em São Vicente vai fazer 90 anos, mas oficialmente a Igreja é de 50. Há qualquer coisa que não está bem aqui. Há um período de tempo que não é contado. E por que não é contado? E consultando os documentos da Igreja, o álbum Bodas de Ouro, as epístolas,
os jornais da Assembleia, verifiquei que há uma rasura, por vezes apagamento, e incongruências. Por exemplo, as bodas de ouro, celebradas em 58, quer dizer que toma como referência 1908, que é a fundação a Constituição da Igreja do Nazareno, deixa-me usar a expressão internacional. Só que a Igreja do Nazareno Internacional, que é de 1908, já em 1907, numa assembleia preparatória dessa fusão, absorveu uma igreja que tinha mandado para Cabo Verde como primeiro missionário, um segundo campo, portanto o outro campo era a Índia, tinha mandado para Cabo Verde João José Dias, natural da Brava, um imigrante que tinha sido aprovado e ordenado em 1900 e foi mandado para Cabo Verde. E esse trabalho de 1901 incorporou todo o projeto da Igreja do Nazareno, sendo que são as primeiras missões da Igreja do Nazareno. Cabo Verde é a segunda no mundo e a primeira em África. Não se punha a questão desta forma. O próprio álbum, quando fala dos 50 anos, fala da Igreja da Brava de 1901. Há alguma coisa que não está bem. Estamos a celebrar o centenário em 1958, a primeira igreja é de 1901. E fala-se muito rapidamente sobre João Dias, fala-se da primeira Assembleia em 1909, mas depois há uma chamada primeira Assembleia em 40 e tal. Ou seja, houve uma tentativa de, a partir da chegada dos missionários, que foi uma nova estruturação da Igreja do Nazareno, percebe-se claramente porquê. João Dias vinha de uma igreja antes de haver a constituição da Igreja do Nazareno. Ele esteve em Cabo Verde 35 anos sem ter nenhum outro auxiliar, nenhum missionário, nenhuma visita. E era normal que em 35 anos as coisas precisassem ser adequadas. E havia uma grande expectativa à espera de missionários americanos. Só que o que aconteceu é que o jovem missionário chegou e quis mudar tudo. E entrou em choque com a velha guarda, sendo João Dias a cabeça. Primeiro, uma questão administrativa, de estruturação. E ele vinha com orientações claras que devia trabalhar em outras ilhas, em todas as ilhas. João Dias já fazia isso com os poucos recursos que tinha nas ilhas mais próximas. Em 31, ele veio a São Vicente e começa a estabelecer uma missão. Em 32, ele convida um evangélico português que veio a São Vicente, visita outras ilhas e é um grande movimento. E é em 32 que se funda a Igreja do Nazareno em São Vicente. Só que, chegado o missionário à Brava, com essas incompatibilidades, parece que houve um tipo de dois partidos na igreja, um tomando por João Dias, defendendo a continuidade de como as coisas estavam, mas, sobretudo, não gostaram da forma como o missionário, há uma certa sobranceria, uma cultura superior, e a forma como as pessoas também o receberam em São Vicente e como é que ele era visto. João Dias tinha passado por uma situação de perseguição, algum desprezo, subalternização, e agora há uma visão diferente, e é receber o americano e missionário que chega, que também vem com uma visão de uma cultura superior. E o que eu faço, eu procuro fazer, da etnohistória, é valorizar a cultura local e o nativo, no sentido de o nascido em. O que eu venho fazer na conferência é recuperar essa proeminência de João José Dias, não apenas na Igreja do Nazareno, em Cabo Verde, a primeira igreja é Brava, sobretudo destacar, por causa da efeméride dos 90 anos,
a Igreja do Nazareno em São Vicente e, a partir de São Vicente, para, sobretudo, as ilhas aqui do Norte. Porque é em 32, quando há esse movimento grande, e João Dias está em São Vicente, que, nomeadamente, António Gomes de Jesus, o primeiro pastor cabo-verdiano, se converte, Sr. Antônio Tec. E ele é um dos pioneiros do trabalho em Santo Antão. Seguiram-se outros. Mas o que é importante é que o trabalho que estava a ser feito em São Vicente, João Dias não podia estar cá com regularidade. Ele ia a Brava, trazia até gente de Brava para apoiar. Quando ele estava, era ativo, muito vivo. Quando ele não estava, havia leigos que apoiavam. E um dos leigos que apoiava, e que era, dizia-se na altura, porque ainda não encontrei referência de ele ser nazareno, e ele passa a ser depois disso, Augusto Manuel Miranda, uma figura extremamente importante. Ele veio depois a ser professor dos primeiros seminaristas, a partir de 53. Esse leigo de Santo Antão foi extremamente importante para a manutenção da igreja cá em São Vicente. Ele é outra pessoa a ser homenageada. Houve um período de 12 anos em que São Vicente esteve sem a Igreja do Nazareno, porque a Igreja do Nazareno iniciada acabou por sair, desvincular-se da Igreja do Nazareno, levando um leigo, Manuel Ramos, pastor Manuel Ramos, que posteriormente vem pedir apoio à Igreja Batista, e em 43 a Igreja passa a ser Batista. E há acusações mútuas. O missionário acusa de que é uma congregação rebelde. O pastor Manuel Ramos diz, não, esta é uma congregação que foi abandonada porque era a congregação de João Dias. São estas questões que eu vou tentar repor. E a Igreja de Nazareno, em São Vicente, recebe missionários a partir de 39, Solomon Steller chega em 51, se não estou a erro. Não, Solomon Steller chega um pouco antes, não me lembro agora da data. Mas a Igreja do Nazareno, em São Vicente, consta oficialmente que é fundada em 50. Eu diria refundada em 1950. E nesses anos 50 há um grande apoio da sede dos Estados Unidos, a disponibilidade financeira, a construção da Igreja de São Vicente, a construção de capelas, a disponibilidade financeira para a Igreja de Nazareno comprar um barco, por causa da necessidade de ligação entre as ilhas e a Assembleia, em 50. Depois há uma oferta de um outro barco, que é Novas da Alegria, muito conhecida de nós. O seminário nazareno é criado, portanto, chegam missionários para assumirem isso, isto é em 53. Em 56 saem os primeiros pastores e a igreja expande. São esses pastores que vão para o Sal, Sr. Gilberto Évora, a igreja do Sal começa com o Sr. Gilberto Évora, ou é formada primeiro com o Sr. Gilberto Évora, a igreja de Boa Vista com o Sr. Eude Tavares de Almeida. São Nicolau já vinha de trás. Os pastores mais antigos, que era do tempo que começaram com o Sr. João Dias e depois passaram por Sr. Everett, já tinham chegado a Santo Antão e São Nicolau. Isto para mostrar que há uma identidade particular, com uma história particular aqui do Norte, aqui da Igreja de São Vicente. Hoje não é só a Igreja do Mindelo, onde está o templo construído em 55, brevemente vai fazer os 70 anos, seria considerada na classificação de hoje, a própria subintendente já disse isso ontem, a primeira igreja, não só em termos de início, mas também porque é a principal, está mesmo aqui na Morada, mas existem hoje mais 5 igrejas em São Vicente e são essas que vão estar reunidas. Não vamos apenas falar do passado, mas vamos situar-nos no presente, a igreja em São Vicente hoje, vendo mesmo em termos do censo qual é a posição da Igreja de Nazareno, qual é a posição em termos da Ilha de São Vicente,
e, sobretudo, ver os desafios para os próximos anos. Uma proposta de vários desafios a serem discutidas, mas não apenas para ser um tipo de um fórum para inventariar e fazer diagnóstico. Isto está feito há muito tempo, mas no sentido de se fazer um plano execuível, com metas, para se poder implementar.